Em um mundo marcado por barulho constante, excesso de informações, estímulos digitais e pressões sociais cada vez maiores, a verdadeira revolução não está em gritar mais alto, mas sim em encontrar a serenidade dentro do silêncio. Os antigos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, já compreendiam que a paz interior não dependia do caos externo, mas da forma como cada um aprendia a governar a própria mente. A sabedoria estoica nos ensina que não é o mundo que determina nossa tranquilidade, mas a maneira como lidamos com ele. E neste vídeo vamos mergulhar profundamente nesse ensinamento poderoso, como cultivar o silêncio estoico e proteger sua paz emocional em meio a um mundo que parece nunca parar. Imagine-se em uma rua movimentada, carros buzinando, pessoas correndo, anúncios piscando por todos os lados. Esse cenário é apenas um reflexo externo do que acontece dentro da mente da maioria das pessoas. Elas estão constantemente agitadas, suas emoções oscilam ao sabor das circunstâncias e sua energia se esgota ao tentar reagir a tudo o que acontece. O estoicismo, porém, oferece uma alternativa radical e transformadora: aprender a ser senhor de si mesmo. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que a alma se colore com as tintas dos pensamentos que escolhemos cultivar. Em outras palavras, mesmo que o mundo grite lá fora, você pode escolher permanecer em silêncio dentro de si. Esse silêncio não é a ausência de sons ou de palavras, mas a quietude interior que nasce da disciplina mental. É a capacidade de observar as situações sem reagir de forma impulsiva, de manter o equilíbrio quando o mundo tenta te arrastar para os extremos. Em tempos de redes sociais, notícias negativas e cobranças incessantes, o silêncio estoico se torna uma das maiores ferramentas de saúde emocional. Ele nos protege contra a ansiedade, contra a raiva, contra o medo, porque nos coloca no controle do que realmente podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e nossas escolhas. Sêneca ensinava que não é a quantidade de ruídos externos que perturba a mente, mas a forma como escolhemos reagir a eles. O verdadeiro estoico não se isola do mundo, mas aprende a viver nele sem ser escravo dele. Isso significa participar da vida, trabalhar, se relacionar, tomar decisões, mas sem perder a clareza interior. O silêncio estoico é como uma fortaleza inviolável dentro de você. O mundo pode tentar invadir, mas você continua firme, guardando sua paz como o bem mais precioso. E é justamente essa paz interior que sustenta a saúde emocional. Ansiedade, depressão, estresse e crises emocionais muitas vezes nascem da incapacidade de silenciar os pensamentos turbulentos. O estoicismo ensina práticas simples, mas profundas, que podem transformar essa realidade. Uma delas é a reflexão diária. Dedicar alguns minutos pela manhã ou à noite para analisar os próprios pensamentos, reconhecer quais deles são inúteis e quais merecem ser nutridos. Outra prática é o distanciamento cognitivo. Em vez de se identificar imediatamente com uma emoção, você aprende a observá-la como se fosse uma nuvem passageira no céu da mente. Assim, a raiva não domina você, a ansiedade não paralisa você e o medo não define suas escolhas. Mas como aplicar isso na prática em um mundo tão caótico? O primeiro passo é reconhecer que o silêncio interior é uma escolha. Não se trata de esperar que o mundo se torne mais calmo ou que as pessoas mudem, mas de decidir que você não será refém do caos. O segundo passo é praticar o autocontrole em situações pequenas.
Quando alguém te ofende, você pode respirar fundo antes de responder. Quando uma notícia negativa surge, você pode optar por não se deixar levar pela histeria coletiva. Quando se sentir pressionado pelo ritmo acelerado da vida, pode escolher parar por alguns instantes e se reconectar com sua respiração. Essas pequenas decisões repetidas dia após dia constroem uma mente firme, silenciosa e resiliente. Os estoicos também nos lembram da importância de diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Essa distinção é a essência do silêncio interior. Você não pode controlar as ações das outras pessoas, o trânsito, as crises políticas ou econômicas, mas pode controlar sua resposta a tudo isso. Quando você aceita essa realidade, o peso que antes carregava se dissolve. É como se um fardo fosse retirado dos seus ombros, porque finalmente você entende que não precisa se preocupar com o que não pode mudar. Essa aceitação não é passividade, mas sabedoria. Ela te liberta da escravidão emocional e abre espaço para a verdadeira paz. A ciência moderna, curiosamente, tem confirmado muitos desses princípios. Estudos mostram que práticas de atenção plena, como meditação, podem reduzir significativamente os níveis de estresse, melhorar a clareza mental e fortalecer a resiliência emocional. Essas práticas ecoam a disciplina estoica de cultivar o silêncio interior. Ou seja, os antigos já sabiam o que hoje a psicologia positiva e a neurociência começam a comprovar. A mente treinada para o silêncio é uma mente mais saudável, mais equilibrada e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Porém, é importante compreender que esse caminho exige disciplina e paciência. Ninguém conquista o silêncio estoico de um dia para o outro. É um processo gradual, feito de quedas e recomeços, mas cada passo nessa direção fortalece sua saúde emocional. Quando você falhar em manter a calma, não se culpe, apenas volte ao centro, ao silêncio. Como Epicteto dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa verdade repetida e vivida é capaz de transformar completamente sua vida. A grande questão é: você está disposto a escolher o silêncio em um mundo que grita? Está disposto a cultivar a paz interior em vez de buscar respostas no barulho externo? Essa escolha é pessoal e intransferível, mas saiba que, ao fazer essa escolha, você estará protegendo sua saúde emocional como nunca antes. Você não será mais uma vítima do caos, mas alguém que caminha firme em meio à tempestade sem perder o equilíbrio. O silêncio estoico não é apenas uma filosofia, é um modo de vida, e ao adotá-lo, você descobrirá que a paz que tanto procura já está dentro de você, esperando apenas ser cultivada. E aqui está um convite. Enquanto você ouve estas palavras, reflita sobre como tem reagido ao caos da sua vida. Você tem permitido que ele domine seus pensamentos e emoções, ou tem exercitado a arte do silêncio? Essa reflexão pode ser o início de uma transformação profunda. O silêncio estoico, como vimos, não é uma fuga do mundo, mas um modo de estar no mundo com consciência. Ao aplicar esses princípios, você não apenas fortalece sua saúde emocional, mas também desenvolve uma presença mais firme diante da vida. As pessoas à sua volta perceberão essa mudança. Enquanto muitos reagem impulsivamente às pressões externas, você permanecerá sereno. Esse contraste é poderoso, pois mostra que existe outro caminho, um caminho de equilíbrio, de autocontrole e de verdadeira liberdade interior. O segredo do silêncio estoico é compreender que nada externo pode
roubar sua paz sem a sua permissão. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim enfrentá-los sem se perder neles. Quando você internaliza essa verdade, sua mente se torna uma fortaleza. Você pode enfrentar desafios no trabalho, conflitos familiares ou crises sociais, e ainda assim manter-se centrado. Essa estabilidade é rara e valiosa em um mundo que vive em constante turbulência. Pessoas que cultivam o silêncio interior se tornam faróis para os outros, inspirando confiança, calma e esperança. Muitos acreditam que viver em silêncio significa ser passivo, mas o estoicismo deixa claro que isso é um equívoco. O silêncio estoico é ativo, é uma prática diária de disciplina mental. Você aprende a escolher as batalhas que valem a pena lutar e deixa de gastar energia com aquilo que não merece sua atenção. Isso não apenas preserva sua saúde emocional, mas também multiplica sua energia para as coisas que realmente importam. É assim que você aprende a viver com mais propósito, sem se distrair com as tempestades passageiras da vida. É importante também perceber como o silêncio interior se conecta com a espiritualidade. Muitas tradições espirituais, desde o cristianismo até o budismo, enfatizam a importância do recolhimento, da meditação e da contemplação silenciosa. Para os estoicos, esse recolhimento não é apenas espiritual, mas também filosófico. É um exercício de clareza mental. Quando você silencia sua mente, abre espaço para ouvir a voz da sabedoria interior, aquela que não se deixa enganar pelo barulho externo. Essa sabedoria é o que te guia para tomar decisões mais acertadas, viver com mais autenticidade e encontrar sentido mesmo em tempos difíceis. O silêncio estoico também é uma forma de proteção contra a manipulação. Em um mundo onde todos querem sua atenção, aprender a silenciar-se é um ato de rebeldia e de autonomia. Ao não se deixar arrastar pelas opiniões alheias, pelas notícias sensacionalistas ou pelas pressões sociais, você se mantém livre. Essa liberdade interior é um dos maiores legados do estoicismo. Sêneca já dizia que não é livre quem é escravo das próprias paixões. O silêncio estoico quebra essas correntes e nos devolve o poder sobre nós mesmos. A prática desse silêncio não exige que você abandone sua vida comum. Pelo contrário, ela se integra a ela. Você pode exercitar o silêncio no trabalho, escolhendo não reagir a provocações. Pode exercitar em casa, decidindo não se perder em discussões inúteis. Pode exercitar nas redes sociais, ao optar por não se engajar em debates sem propósito. Cada escolha é um tijolo na construção dessa fortaleza interior, e quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Chega um ponto em que o silêncio já não é apenas uma técnica, mas um estado de ser. Outro aspecto fundamental do silêncio estoico é que ele nos permite cultivar relacionamentos mais saudáveis. Quando não reagimos impulsivamente, somos capazes de ouvir melhor os outros, de compreender suas dores e de agir com compaixão. O silêncio nos ensina a responder em vez de reagir, a trazer clareza em vez de confusão. Essa postura fortalece os laços humanos e cria um ambiente de mais harmonia. Isso não significa aceitar abusos ou injustiças, mas sim agir com firmeza e equilíbrio, sem se deixar dominar pelo ódio ou pela raiva. Talvez um dos maiores desafios do silêncio estoico seja aplicá-lo em momentos de dor. Quando enfrentamos perdas, frustrações ou injustiças, a tendência natural é gritar, reclamar,
buscar culpados, mas é justamente nesses momentos que o silêncio se torna mais poderoso. Ele não nega a dor, mas nos ajuda a atravessá-la com dignidade. Ele nos ensina que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, ainda temos o poder de escolher nossa atitude. Essa escolha é o que define nossa verdadeira força. A vida moderna nos empurra para fora de nós mesmos. Somos constantemente estimulados a buscar soluções externas para problemas internos. O silêncio estoico nos devolve ao centro, ao núcleo do ser. Ele nos lembra que a verdadeira paz não vem de fora, mas de dentro. Quando cultivamos esse silêncio, descobrimos que não precisamos correr atrás da tranquilidade, porque ela já está em nós. Só precisamos aprender a acessá-la. E esse acesso é construído com disciplina, paciência e prática diária. É aqui que a saúde emocional se transforma de forma profunda. Pessoas que cultivam o silêncio estoico relatam menos ansiedade, mais foco, mais clareza e mais resiliência diante dos desafios. Isso porque elas deixam de ser jogadas de um lado para o outro pelas circunstâncias e passam a viver enraizadas em sua própria essência. Essa é a verdadeira vitória do estoicismo, não eliminar as dificuldades da vida, mas aprender a enfrentá-las com coragem e serenidade. Agora, quero te convidar a refletir sobre como tem lidado com o caos do mundo. Você tem sido arrastado pelo barulho, pelas pressões externas, pelos dramas alheios, ou tem escolhido, mesmo que em pequenos momentos, cultivar o silêncio interior? Essa escolha pode mudar radicalmente a forma como você vive. Não se trata de esperar condições perfeitas para encontrar a paz, mas de criá-la dentro de si, aqui e agora. Essa é a grande lição do silêncio estoico.